Amém. Graças a Deus. Que a graça e a abundante misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós. Não somente isso, mas principalmente em nossos corações, guiando nossos passos, nossas vidas, nos dando diretriz, vida eterna, dando para nós gozo inefável de uma pessoa escolhida, nascida de novo no reino. Quem tem esse mesmo prazer nos cumprimentar, esse irmão em Cristo, ministro Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Alves Machado, São Paulo. Temos um pequeno salão, uma pequena congregação aqui, e as nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. E lembrando aos irmãos que todo primeiro sábado do mês nós observamos também a Santa Ceia do Senhor. Na terça-feira, com de oração, a partir das 7h30, né? Também quarta-feira nós temos live aqui no escritório, a partir das 7h30, também às 7h30. Às quinta-feira, a partir das 7h30, pelo Facebook e também às vezes pelo YouTube da igreja. Mas hoje estamos fazendo aqui no escritório, sendo hoje também quinta-feira, né? E lembrando os irmãos que sábado, próximo domingo, nós temos reunião aqui no nosso tabernáculo. A sábado agora, próximo vai ser a partir das 7 horas, né? E às 19 horas. E domingo às 18h30, tá bom? Se você desejar nos fazer uma visita, para nós será um motivo de bênção e de alegria ter você para cantar, para orar, para estar na presença do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos quanto puderem chegar a estar aqui, a participar do culto. Graças a Deus nós estamos alegres, satisfeitos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e uma delas é nos permitir viver mais esse dia de hoje para estar na presença dele. Presença inefável, que é a sua palavra, a qual ela vem de uma maneira toda especial, consolando, corrigindo e, enfim, centralizando-nos na vontade perfeita de Deus. Tá bom? Que o Espírito Santo continue te abençoando e você. Seja pela primeira vez ou mais vezes que você está aí sintonizado, mas, de qualquer forma, eu creio que Deus vai te abençoar. Amém? É só abrir o coração, ouvir a palavra de Deus. Nós estamos com um tema muito bom. O tema hoje é discernimento de espírito. Inclusive, nós temos uma escritura muito boa para ler aqui, que está em São Mateus, capítulo 16. Anote aí, depois você vai procurar lá na sua Bíblia. Se quiser acompanhar, vou dar uma faixa musical enquanto você vai lá buscar a sua Bíblia, tá bom? Olha, São Mateus,
capítulo 16, do verso 13 até o verso de número 17. São Mateus, capítulo 16, verso 13 até 17. Não esqueça, o tema hoje é discernimento de espírito. Deus abençoe. Vamos para a faixa musical, depois nós vamos para a leitura e nós vamos continuar a mensagem aí, no meado do parágrafo 42 da mensagem discernimento de espírito. É muito boa essa mensagem, muito tremenda. E o povo está precisando abrir os olhos, o povo está precisando enxergar Deus falando através do seu porta-voz, do seu profeta. Deus abençoe. Vamos pensar aqui no amor verdadeiro. Glória a Deus. Amor, palavra fácil de se dizer, mas é difícil de viver, se não for dado Deus. Amor não se acha para ser comprado, não é comercializado, é algo vindo de Deus. Amor, não adianta dizer que o tem, mas se as obras dizem que não tem, isto não passa de pecado. Amor é diferente do que muitos pensam. Isto não depende de uma crença. Ele é para quem Deus tem separado. Não adianta se julgar bondoso, ajudando aos pobres e necessitados. Não adianta até se for capaz de entregar seu corpo para ser queimado. Se não tiver o amor, todo sacrifício será em vão. O amor não se adquire, é algo que nasce, é algo que nasce no coração. Não adianta se julgar bondoso, ajudando aos pobres e necessitados. Não adianta até se for capaz de entregar seu corpo para ser queimado. Se não tiver o amor, todo sacrifício será em vão. O amor não se adquire, é algo que nasce, é algo que nasce no coração. Lembrando também aos nossos irmãos, nossas irmãs ouvintes, nosso endereço de culto e de reuniões aqui em Alves Machado está situado na rua
dos Alagoanos, número 15. Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado. Bom, quase aqui já próximo ao Balneário, né? Divisa que vai para Prudente pela Estrada da Amizade. É logo aqui o Jardim São Francisco, tá bom? E na segunda rua, a rua atrás do Salão de Festas. Antigo Terraço, agora o outro novo museu lá, mas já atrás, tá bom? Deus abençoe, todos são cordialmente convidados a estar conosco, lembrando que sábado e domingo teremos a presença do pastor Neri, eu com o pastor Alessandro, vindo lá de Caxias do Sul, tem companheiros conosco, tem aqui o pastor Márcio, alguém da congregação e alguns irmãos estarão conosco. Queremos contar com a vossa preciosa também presença, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá para a Escritura, então, irmãos, anunciado, São Mateus capítulo 16, versículo 13, até o verso de número 17, que diz assim para nós. Só baixar o som um pouco. Graças a Deus. Como o tema hoje é discernimento de espírito, vamos ler isso aqui. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizei os filhos dos homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Está fazendo uma pergunta, discípulo. Verso 16 agora. Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Deus abençoe e vivifique a sua santa, preciosa e bendita palavra em cada um de nossos corações. Rogamos essa bênção, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, quando nós lemos a Escritura, nós achamos fácil, né? Porque já aconteceu, foi notório isso, né? Foi algo que ficou registrado para nós. Então nós lemos hoje e como o profeta diz, muitas pessoas lêem a Bíblia, lê uma mensagem, né, como está lendo o jornal, não presta a mínima atenção à profundidade que tem atrás do que está escrito. Mas sabemos que quando se tem revelação da palavra de Deus, Deus confirma a palavra nos corações das pessoas e elas passam a crer de coração, talvez não entendendo muito, mas ela consegue crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele vale tanto quanto a sua palavra. Tanto é que a Escritura diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías 55 diz que a palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá um propósito para quem envia. Agora, quando se tem revelação, entendendo isso, é louvável, porque sabemos que é através disso que se vive. Todo cristão, ele vive através da revelação. Agora, falando sobre o discernimento de espírito, sabemos que muitos não puderam discernir o espírito que estava em Jesus. Muitos não puderam. Mesmo Jesus caminhando com eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí uns falaram, um dos profetas, né? E tal, mas... E Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele tinha o discernimento de espírito. E só Deus que dá o discernimento de espírito. Para discernir ambos os lados, que o profeta diz que os dois espíritos trabalham lateralmente, juntamente com o outro. Tanto o Espírito de Deus como o Espírito das trevas. E o profeta diz que nós precisamos observar e ver também as duas estruturas dentro da igreja. A estrutura de Deus e a falsa estrutura do diabo. Agora, você precisa ter discernimento para discernir quando é Deus, quando não é Deus. Porque o diabo vem sorrateiramente, disfarçado, enfiado na doutrina, em dogma também, falando de Deus, pregando a Bíblia. Para quem não sabe, Satanás foi o que pregou primeiro lá no princípio para Eva, né? Quando Deus disse para eles não tocarem na árvore do jardim. Aí ele falou, não, mas Deus sabe que um dia que ele tocasse, né? Então eu quero que você
veja que você esteja nu, algo mais. Então veja o que aconteceu, ele apenas perverteu, torceu um pouquinho a palavra. Então o diabo carrega uma Bíblia debaixo do braço, o diabo sobe no púlpito, o diabo fala de Deus, o diabo canta as coisas de Deus. Tem que ser assim para tornar quase que verdade. O profeta diz, não importa qual culto falso que existe, mas sempre tem um fundo de verdade nele para tentar atrair alguém mais. Se não falar alguma coisinha de Deus no meio, não consegue enganar. Mas, graças a Deus que os filhos de Deus têm discernimento de espírito para saber quando é Deus e quando não é Deus. Não é tudo que fala de Deus que é Deus. Né? Você precisa entender isso. Agora, Deus se discerne através da revelação e Pedro tinha a revelação da palavra. Quando Jesus deu o discurso e diz assim, São João 60, né? São João 6, verso 60, acho que é. Ele fala assim, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, tem em si. A Bíblia diz assim, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Por quê? Porque eles não conseguiam entender a linguagem de Jesus, né? Aí, até os 70 apóstolos, que eram comissionados por Jesus para pregar, então o que aconteceu, irmãos? Eles abandonaram a Jesus, né? E aí Jesus falou assim, para os que ficaram os 12, não querem vós também retirar. Veja só, aí o apóstolo Pedro, mais uma vez, sendo a semente eleita, que sempre preocupa com si. Você sabia que a semente eleita, irmãos, ela é São João capítulo 6 mesmo, verso 60 em diante. E diz assim, ó, muitos dos seus discípulos, ouvindo então, um discurso, duro esse discurso, que eu pode ouvir. Então eles começaram a tornar para trás e não andar mais com ele. Aí ficou os 12. Jesus falou, não queria vós também retirar. Aí Pedro disse assim, para onde iremos nós, só que não tens palavra de vida eterna. Amém? E Jesus falou sobre essa pedra, quer dizer, a revelação de Pedro edificarei na igreja, quer dizer, através do discernimento, a revelação do momento, da hora que Deus está fazendo, Deus está tratando do seu povo. Então, é necessário, categórico, que nós tenhamos a essência de Deus, o conhecimento de Deus, não mentalmente, mas o conhecimento da palavra de Deus. Né? Oséias 4:6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o povo acha que está muito bem, acha que sabe muito, acha que consegue dirigir a si próprio, esquece das coisas de Deus, mas sabe ele que Deus quer guiar cada um. Tá bom? Mas que Deus te ajude, Deus te abençoe. Então veja que o discernimento, como abre as coisas, o discernimento, como a pessoa que tem ele consegue viver uma vida escondida em Cristo, paciente, crendo. Deus chamou ele, Deus chamou ela está firme na palavra, crendo de coração. Não tem margem para duvidar. Quando Deus dá o discernimento para você, você fala, ali está a palavra. Você fica ao lado da palavra. Amém? Aqueles discípulos, nos dias da morte de Jesus na cruz, eles ficaram ao lado da palavra. Eles tinham discernimento, sabiam que era Jesus. Mas Jesus tinha que pagar o preço, tinha que passar pela cruz, mas mesmo assim, ele não se juntou com do mundo inteiro, a multidão, em massa, em todo mundo para gritar crucificam. Eles tinham discernimento que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Que você tenha discernimento, irmão, da hora, da mensagem que nós estamos atravessando, ouvindo nesse momento. Quando muitos se reúnem para gritar contra ela, falar que é falso, falar que era mentira e tudo mais. Mas quem tem a revelação do discernimento, para ao lado da palavra, vive a palavra, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver como o Espírito de Deus, trabalhando através de Davi, né? Depois mais tarde o próprio Jesus no Monte das Oliveiras e por toda a Bíblia Sagrada. E o mesmo Espírito de Deus que traz discernimento, que deu discernimento para eles lá no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito de Deus hoje. Não pense que tudo está perdido, não, porque há muita gente cega por aí, incrédula, no tocante à palavra, então tentando aí fermentar a palavra. Mas graças a Deus que Deus tem seus filhos, não são muitos, mas são aqueles que Deus contou. Jesus falou, não temas, né, ó pequeno rebanho. Ele diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultasse essas coisas dos sábios, entendidos, ter revelado aos pequeninos, porque assim te aprova. Enquanto muitos rejeitam, o humilde, o simples está
pegando entre a vida e a morte, tomando para si. Espero que você que está me ouvindo seja um desses que toma posse da palavra, dá um passe de decisão. Né? Seja batizado verdadeiramente no batismo bíblico em nome de Jesus Cristo. Tomando uma santa ceia, um companheirismo correto, onde se aproxima o mais próximo da palavra. Você tem que abrir os seus olhos e discernir todas as coisas ao seu redor e ao seu redor também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos lá para a mensagem, então, discernimento de espírito, aí no meado do parágrafo 42 em diante. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e uma ótima programação para nós. Da glória, manifestando a glória de Deus ao povo. Deus nele indo de uma parte à outra. Todo o Antigo Testamento. Ele foi o tema do Antigo Testamento. Todos os antigos profetas lá no Antigo Testamento clamaram não por si mesmos, mas clamaram sobre o Espírito de Deus, fazendo-os agir como Deus, de tal modo que foram chamados deuses. Então, isso, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Amém. Amém. Vejam Davi, quando foi destronado como rei de Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, subindo o Monte das Oliveiras ao norte de Jerusalém. Ele contemplou a cidade atrás e chorou porque foi rejeitado. E foi isso? Foi o Espírito de Cristo. Amém. 500 anos mais tarde, o filho de Davi, Jesus, sentou-se no mesmo monte, contemplando a cidade, como rei rejeitado, e clamou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, tuas diversas denominações e tudo mais, como a galinha junta sua ninhada, mas não quiseste. Quantas vezes quis eu fazer isto? Agora o mesmo Espírito que estava em Davi, que foi manifestando na plenitude em Cristo, está na igreja hoje, clamando às pessoas: quantas vezes quis eu vos ajuntar? E quando você vê separações e divergências e os irmãos separados e a vida cristã um contra o outro, então isso faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre está tentando trazer a igreja a uma unidade de espírito. Uma unidade de espírito para que possam reconhecer a Deus. Tentando realizar isso, independente da denominação a que pertençam, no que tange a isso. Nós temos discernimento de espírito para discernir o espírito que está no homem, para ver se é o Espírito de Deus ou não. Agora, notamos, quando ele esteve aqui na Terra, como andava fazendo o bem. Notei outra coisa que me veio à mente. Notaram, quando Davi foi rejeitado como rei, ele saiu da cidade, e um pequeno benjamita, que deve ter agido como irmão para ele, devia ter ficado triste, porque ele foi rejeitado, mas o que ele era aleijado. Ele se arrastava por lá, na condição de aleijado, jogando terra em Davi, e chamando-o de todos os tipos e nomes ruins, e amaldiçoando-o em nome do Senhor, amaldiçoando o rei Davi em nome do Senhor, este aleijadinho benjamita. Observem o Espírito de Deus e o Espírito do diabo operando. Agora, se notarem, ele era aleijado. Representa a deficiência espiritual do povo hoje, que zomba do verdadeiro Espírito de Deus em Cristo manifestando. Isso era o Espírito de Cristo em Davi, sendo rejeitado como rei. E hoje, quando zombam das pessoas que receberam o Espírito Santo e estão tentando realizar algo para unir metodistas e pentecostais, e batistas e pentecostais e presbiterianos, e todos como uma unidade,
como um corpo de Cristo. E veem o Espírito operando, dizem, bem, veja, esse é pentecostal. Fora com ele. Sei que um fugiu com a mulher de outro homem. Sei que este ficou bêbado. Sei que este fez isto. Sei que este fez aquilo. Tudo isso, mas eles são grandes o suficiente para esconder suas próprias coisas. Eles conseguem escondê-las. Mas descobriram o que Davi havia ocultado, porque ele tinha o Espírito de Cristo nele. Aquele guarda disse, queres que eu tire a cabeça desse cão que amaldiçoara meu rei? Observem o Espírito de Cristo em Davi. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Perceberam? Deixa-o, o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Em vez disso, hoje queremos levantar os punhos e lutar contra ele. Veja, cortar-lhe a cabeça. Sim, tirem-no, ele não pertence a nós. Deixa-o, o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Aquele aleijadinho movendo-se por ali, jogando terra em Davi. É isso o que fazem hoje com o Espírito de Cristo. Eles são um bando de santos roladores. Ora, são um bando disso. Eles não estão com nada. Cura divina não está com nada. Não existe essa coisa de anjos. Não existe essa coisa de profetas. Todas essas coisas, os dias dos milagres já passaram, jogando terra. Mas deixem-nos. Mas quando Davi retornou em poder, aleluia, quando ele voltou como rei pleno de Israel, não se preocupem, este Jesus, cujo Espírito temos hoje, que desempenhou o seu papel, retornará em um corpo físico a segunda vez, em glória, em poder e majestade. Aquele pequeno atirador de terra caiu sobre seu rosto e implorou por misericórdia. Deixem o Espírito de Cristo em nós, não o excomunguem. Lembremos-nos de que todas essas coisas têm de acontecer. Temos uma coisa a fazer: seguir em frente. Deus prometeu que faria tudo contribuir juntamente para o bem daqueles que o amam. Vamos manter o discernimento de espírito, manter o objetivo correto. Estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo, indo e servindo a Deus. Se o homem tem o tipo errado de objetivo, então o que vai acontecer? Está vendo? Agora, verificamos que o Espírito de Deus estava nele. Todos os profetas antigos falaram dele. Todos os espíritos em porção, cada pequena porção, não estavam glorificando a si mesmos, profetas verdadeiros. Todos os profetas verdadeiros o estavam manifestando, falando dele, e tudo o que disseram cumpriu-se nele. Mostrou que era o Espírito de Deus neles, cumpriu-se. Que foi isso? Deus falando de si mesmo. Estão vendo? Deus manifestando-se através destes profetas. Não para receber glória. Quem será o próximo presidente? E quem será isto? E bater na cabeça. Dize-nos quem te bateu e creremos em ti. Não é isso. É algo para manifestar Deus. Não é algo para tornar o irmão Weathers aqui, ou o irmão Shores, ou o irmão fulano de tal lá, um grande homem. E torná-lo maior do que os demais do seu grupo, torná-lo o maior de Phoenix. Não é para tornar o William Branham grande, mas é para fazer o quê? Não é para tornar Oral Roberts grande, Billy Graham grande, mas são os corações. Estamos tentando realizar algo para o reino de Deus. É para manifestar Deus. Todos os dons e coisas tais não tornam um maior que o outro, apenas fazem com que todos nós trabalhemos juntos para a perfeição do corpo, para nos unir como um só povo, como povo de Deus. Mas quando os virem indo na direção contrária, não os amaldiçoem, apenas deixem-nos. Alguém tem que fazer isso.
Mas esperem até que Jesus venha em poder. Agora vemos todos aqueles profetas falando. Cada um deles estava glorificando a Deus e o Messias vindouro. Quando entravam no Espírito, eles agiam e falavam e viviam a vida exatamente como o Messias. Você fez isso naquele lado da cruz, falando da sua vida. Quanto mais depois da sua vida colocará o Espírito do Messias na igreja para agir, fazer, trabalhar e viver como o Messias? É o Espírito de Deus. Discirna esse Espírito. Veja se é de Deus ou não. Veja se age como Ele. Veja se suas emoções. Se alguém levanta algo contra você e joga terra na sua vida. Quando você sabe que é totalmente inocente e você sabe que tem o Espírito de Deus, não tente separar-se. Não tente agir de maneira maldosa para com ele. Não o amaldiçoe. Apenas siga caminhando, sabendo que Deus fez isso para lhe dar um teste, para ver como você reagiria. Ele terá de chegar a isso, de qualquer maneira. Como disse o outro dia, creio que é na igreja do irmão Fuller, do ciclista no Canadá. Bem, todos eles achavam que podiam ser melhores do que este rapaz. Não passava de um rapazinho delicado. E ele era o único que não sabia andar sem segurar o guidão. Estou contente de gostar de ser um dos antigos ciclistas de guidão. Segurar ambos os lados da cruz e dizer: nada trago em meus braços, deixa-me apegar minha cruz, Senhor. Não tenho intelectualidade, não tenho nada, deixa-me apenas segurar aqui, olhar além. E tinham uma prancha de 30 centímetros para andar por um quarteirão para ganhar uma bicicleta Schwinn de $100. Todos aqueles meninos que sabiam andar sem segurar iam ao centro da cidade para comprar mantimentos para a mãe e voltavam e nem tocavam no guidão. Todos eles começaram a olhar. Não estavam acostumados a segurar no guidão e caíram. Mas aquele menino montou lá e segurou o guidão e andou até o fim. Perguntaram-lhe, disseram: como fez isso? Ele disse: foi nisto que vocês erraram, companheiros. Vocês são melhores ciclistas do que eu, mas estavam olhando aqui. E disse: isso os deixou nervosos, ver o que vocês estavam tentando se equilibrar e caíram. Disse: eu não olhei nenhuma vez aqui. Fiquei de olho no fim e fiquei firme. Isso é o que devemos fazer. Não olhem para essas pequenas coisas agora. Será que este fez isso ou fez aquilo? Fiquem de olho no fim e fiquem firmes. Cristo está vindo. Observem o fim, apenas fiquem firmes. Não reparem no que está acontecendo agora. Observem o que vai acontecer além, no tempo do fim, quando teremos de nos apresentar e prestar contas pela nossa vida. Davi não estava de olho naquele pequeno benjamita que jogava terra nele. Ele era aleijado de qualquer maneira. Ele não pôs atenção nele. Ele nem deixou o guarda cortar-lhe a cabeça. Disse: deixa-o. Deus lhe disse para fazer isso. Deus lhe disse para me amaldiçoar. Deixa-o. Pois Davi sabia que algum dia retornaria em poder. Chegaria a hora daquele benjamita. Sim, é isso. A igreja se levantará em triunfo. Só fui enviado para orar por seus filhos enfermos de qualquer maneira. É tudo que posso fazer. Onde quer que estejam e em que igreja estejam, não faz diferença para mim. Estou tentando orar por seus filhos enfermos, tentando manifestar o dom para a sua glória. É por isso que nunca pertenci a nada. Agora lembrem-se, isso está bem. Vejam, não estou dizendo isso agora. Eu quero que me entendam bem que creio que Deus tem cristãos em cada igreja, seus filhos. Ele nunca me questionou sobre isso. Apenas fui enviado para orar pelos filhos e fazer essas coisas e manifestá-lo. Agora, vejam, Jesus e esses profetas, tudo o que eles falaram tinha de ser verdade.
pois era o poder de Deus neles. O próprio Deus falando através deles a respeito de si mesmo vir para a sua própria glória. Quem é presidente? Quem vai ser? Vai ser? Será que vamos ter chuva suficiente este ano? Isso não significa nada. Algo para a glória de Deus, algo para pôr a igreja em ordem, algo para o poder de Deus. Não para tornar-se conhecido, mas para tornar a glória de Deus manifestada. Agora, notamos que todos aqueles profetas e tudo o que disseram a respeito dele, tudo veio a ser verdade, porque ele era o tema do Antigo Testamento. Foi para Jesus, o Messias vindouro, que todo profeta olhou desde Adão até Malaquias. Todo profeta falou da vinda do Senhor. Cada um incluiu sua parte, porque estava ungido por Deus. Era tudo de que ele podia falar. Agora, gostaria que tivéssemos mais tempo nisso, mas observem, tudo o que eles disseram aconteceu. Olhem aqui, tomemos apenas algumas das coisas que os profetas disseram. Uma virgem conceberá e dará à luz uma criança. Aconteceu? Claro. Seu nome será Emanuel, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. É o que ele foi, exatamente, o Pai da eternidade. Ninguém nesta terra deveria ser chamado Pai, mas Deus que é o seu Pai. Muito bem. Agora vejamos novamente. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. A audiência de Pilatos, enquanto o próprio homem, tendo suas costas açoitadas daquela maneira, com um chicote chamado gato de 9 caudas, não percebeu que as Escrituras disseram que seria assim. Eles não tinham discernimento de espírito. Aqueles sacerdotes que diziam, tira, é na cruz, quando eles estenderam os lábios e coisas assim, quando o ouviram clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Eles não tinham discernimento. Vejam, eles não podiam discernir o Espírito. Era disso que Davi estava falando no Salmo 22. Eles estenderam os lábios, não sabendo que estavam fazendo isso. Exatamente o que aquele benjamita fez a Davi. Vejam, ele achou que Davi estava todo errado, porque não concordava com ele em seus princípios de governar seu reino. Ele não entendeu que era o Espírito de Deus em Davi fazendo isso. É aí onde devemos discernir hoje o Espírito de um homem. O que ele está tentando fazer? O que ele está querendo? Não a que grupo ele pertence, ou o que isso, aquilo ou aquilo mais. Se é branco, negro, amarelo ou o que seja. Vejamos o que ele está tentando realizar e consideremos isso. Vejamos o que ele está tentando fazer para o reino de Deus. Se tem ideias estranhas, as nossas, está perfeitamente bem. Se está tentando realizar algo para o reino de Deus, discernam isso dele. Se ele estiver errado e for verdadeiro de coração, Deus o levará à verdade disso depois de um tempo. Deixem-no, vejam o que ele está tentando fazer. Agora vemos aqui, então verificamos em sua morte, quando ele morreu na cruz, reclamando tudo que os profetas falaram dele. Traspassaram-me as mãos e os pés, ali se cumpriu. Os profetas estavam certos. Eles achavam que eram eles mesmos ou clamavam como se fossem eles mesmos, mas foi manifestado na cruz. Ele foi contado com os transgressores. Isso é o que foi feito com ele. Ele esteve com os transgressores. Em sua morte, puseram seu sepultamento com os ricos. Ele foi sepultado no túmulo de um homem rico. Não deixarei sua alma, ele não deixará minha alma, disse Davi, o Espírito de Deus em Davi falando, ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Como se Davi fosse o santo.
Não era Davi, era o Espírito de Deus em Davi clamando. Vejam, o Espírito de Deus no homem clamando. Alguns deles disseram, ouçam, aquele velho hipócrita lá. Não era ele, era o Espírito de Deus nele clamando. Vejam, o Espírito de Deus manifesta a si mesmo. Não deixará sua alma no inferno, nem permitirá que o meu santo veja a corrupção. Agora, irmãos, encerrando, permitam-me dizer isto. Nosso tempo está se esgotando, mas, olhem, permitam-me dizer isto, encerrando com estas escrituras aqui. Vejamos, se um homem, que o tema de todo o Antigo Testamento era sobre ele, todos os santos profetas ungidos com o Espírito de Deus, se tudo isso e tudo o que eles disseram se cumpriu exatamente ao pé da letra nele, com certeza essa grande pessoa chamada o Filho de Deus deve saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. Vocês não creem nisso? Ele deve ter uma concepção para saber como estabelecer a igreja do Novo Testamento. A primeira coisa a que quero lhes chamar a atenção, aqui em Mateus capítulo 16, quando ele está falando, então, quando ele desceu e estava falando com os discípulos, ele disse, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, alguns dizem que tu és Elias, e alguns dizem que tu és fulano, e alguns dizem que tu és Beltrano, e assim diversos. Ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus tu revelou isso. E eu te digo que tu és Simão, ou Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, aí estamos falando da igreja. Agora, observem atentamente. E se eu estou errado, que Deus me perdoe e vocês me perdoem. Agora, a Igreja Católica diz que aquela foi uma pedra que se encontrava lá, Pedro, e sobre Pedro ele edificou a igreja. Agora, sabemos que isso está errado. Nós, protestantes, discordamos disso. Mas nós, protestantes, dizemos, foi ele mesmo que edificou a si mesmo, a igreja sobre si mesmo. Mas, se notarem, quero discordar disso amigavelmente. Não foi isso. Foi sobre a revelação espiritual de si. Estão vendo? A carne e o sangue. Você nunca aprendeu isso em seminário, por melhores que sejam. Você nunca aprendeu isso por meio de algum credo da igreja, por melhor que seja. Está bem, mas a carne e o sangue não revelou isso a você. Não é uma concepção intelectual de como você deve fazer seu discurso, como você deve se curvar, como ou que grande coisa você deve fazer aqui na Terra. Não é isso. Não é edificar uma coisa grande ou fazer uma coisa grande. O que é uma revelação da palavra de Deus. Ele era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se manifestou e habitou entre nós. Ele era, isso foi a revelação da palavra de Deus. O Espírito em Pedro, revelando por revelação espiritual que ele era o Filho de Deus manifestado. O Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Sobre esta pedra, revelação espiritual da palavra, edificarei a minha igreja. Porque se aqueles profetas estavam sob Deus, falando pelo Espírito Santo que aquele era o Filho de Deus, o mesmo Espírito Santo deste lado volta a revelar a mesma coisa. Estão vendo? A carne e o sangue, não se pode aprender isso em um seminário. Você recebe seu doutorado em divindade, seu doutorado em filosofia e o doutorado em leis, ou essas coisas são boas, quisera tê-las. Isso mesmo. Mas ainda assim, não é isso. Você não tem de ter. Todavia, é bom ter. Você pode ser isto e mais. Mas se tiver de apagar o mais, fique com isto.
Isto é aquilo. Se não for aquilo, deixem ficar com isto de qualquer maneira. Eu quero isto. Isto. Tonão revelou a carne e o sangue. Vocês não aprenderam isso pela via educacional. Vocês não aprenderam isso pelas vias denominacionais. Elas são ótimas. Instrução, denominação é ótima. É parte disso. Mas as pessoas estão dando ênfase demais a isso e deixando o discernimento espiritual. Estão vendo? Tonão revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus, o revelou. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Nunca conseguirão prevalecer. Mostrou que estariam contra ela. Agora, observem e vejam o que é que as portas do inferno estão contra. Não é contra a denominação. O governo a reconhece. Não é. O mundo reconhece nossas denominações, todas elas. Nós temos direito, cada um de nós, como cidadãos americanos, temos direito à denominação. O que está bem, nós somos gratos por isso. Mas não é contra isso que as portas do inferno estão. Estão contra a revelação espiritual de Cristo, estando aqui agora, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É contra isso que estão. As portas do inferno estarão contra ela, mas nunca prevalecerão. Ali está, discernimento espiritual, independente de quem seja. É meu irmão, contanto que esteja tentando alcançar o mesmo objetivo pelo qual estou trabalhando. Seja ele profeta, seja pastor, seja diácono, seja fulano de tal, que Deus o honre desta maneira, daquela maneira, seja o que for, me desonre, faça o que quiser, mas ainda assim é meu irmão. Estamos trabalhando pela mesma coisa, estamos enviando todas as nossas obras para o mesmo reino além. Ele está trabalhando pela mesma coisa que eu, discernimento espiritual, revelação espiritual de Deus. Olhem aqui, se quiserem, Jesus, eu preguei a outra noite em algum lugar, talvez lá, não foi assim ao princípio. Temos de voltar ao princípio para encontrar nosso texto agora só por um momento. No princípio, houve Caim, intelectual, construiu uma bela igreja, diríamos, fez um belo altar, ofereceu um sacrifício, orou, sincero, deu graças, pagou o seu dízimo, tudo tão religioso quanto Abel. Mas Abel, não havia Bíblia naqueles dias, mas por revelação espiritual, ele viu que não foram frutos do campo que nos fizeram pecar. Não foram maçãs que eles comeram. Vejam, não foram maçãs. A revelação lhe disse isso. E não foram os frutos que o fizeram sair de lá. Foi vida, a separação de vida. Assim, ele foi e pegou um cordeiro e o ofereceu em seu lugar pela fé, que é revelação espiritual. Amém. A revelação de Deus, revelação espiritual que lhe foi revelada. Não é um fruto, não são maçãs, não são pêssegos, ameixas e peras. Foi uma separação de vida. Assim ele foi e pegou uma vida e a ofereceu em vez de frutos. Frutos são o que suas obras de suas próprias mãos. O que você faz aí? Vou construir isso, vou fazer isso, vou apoiar aquilo. Isso é bom. Ele tinha um altar exatamente igual ao que o outro tinha. Ambos tinham altares. Isso era bom. Mas foi a verdade espiritual revelada da coisa. Pois o Espírito de Deus revelou sobre essa pedra. A pedra sobre a qual Cristo morreu. A rocha das eras. Sobre a pedra em que o cordeiro de Abel morreu. Aquele pequeno Abel, ao colocar as mãos sobre aquele cordeirinho e sua lãzinha branca, sendo banhada, quando ele pegou uma pedra, não tinha objetos cortantes naquele dia, e retalhou seu pequeno pescoço daquela maneira e o malhou.
E o pobrezinho morrendo, o sangue banhando suas mãos e sua pequena lã toda banhada de sangue, banindo e gritando. Do que isto falou? Do Cordeiro de Deus, uns 4.000 anos mais tarde, revelou espiritualmente a igreja, rejeitando-o. E as pessoas o chamaram de Beelzebul e um diabo, porque todos os profetas tinham declarado. Elas negaram os profetas. Oh, ele disse, vós edificais seus sepulcros e vós os colocastes lá, paredes cadeadas. Ele lhes disse, sem discernimento espiritual, não sabendo que aquele era o Cordeiro de Deus, que era para ele ser daquela maneira e agir daquela maneira, pois estava cumprindo a palavra de Deus. E a igreja do Espírito Santo hoje, agindo da maneira que eles agem, fazendo as coisas que fazem, estão cumprindo a palavra de Deus. Aleluia! Não estão vendo? Pedro disse no dia de Pentecostes, isto é aquilo. Ele disse, isto vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aquele mesmo profeta inspirado disse que a luz do entardecer iria brilhar, que haveria uma chuva temporã e serôdia juntas, como nos dias da graça. Olhem aqui, que é isto? As chuvas temporãs chegando e a chuva serôdia está atrasada. Então chegam juntas e estão juntas, a chuva temporã e a serôdia juntas. O Espírito Santo manifestado pelo poder e ressurreição de Jesus Cristo. Aí está, chegam juntas a temporã, a graça de Deus. Ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, sua graça estava sendo longânima. Aqui está hoje sendo longânima, uma sobreposição. Traz uma nuvem dos tempos antigos e uma nuvem deste dia, juntas. A chuva temporã cai primeiro, a primeira chuva que tivemos. Agora, aqui vem a chuva serôdia se sobrepondo, a chuva temporã vindo junto com a chuva serôdia, o Oriente e o Ocidente se encontrando. As duas chuvas caindo juntas, cura divina, mais o anjo de Deus revelando os segredos dos corações e fazendo tudo acontecer. Oh, parece que os verdadeiros filhos nascidos de Deus enxergariam isso. Aí está, o Espírito revelando, revelação. Foi sobre isso que Jesus disse que a igreja seria edificada. Bem, então alguém poderia se levantar e dizer, bem, claro, nós, da tal e tal, nós estamos edificados nisso. Tomemos sua palavra um pouco adiante. A última comissão à sua igreja. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo o mundo. Quanto tempo é para durar? Todo o mundo. A quantos? Toda criatura. Quem crê e for batizado, não é igreja. Quem é um pronome pessoal. Quem crê, o indivíduo. Amém. Graças a Deus, não é? Que coisa maravilhosa, irmãos, é estarmos na presença de Deus. Deus tem sido misericordioso em nos mostrar essa verdade, né? Então, quem crê e for batizado será salvo, né? Graças a Deus. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma programação e notificando então que sábado próximo agora, sábado e domingo. Nós não temos culto sábado, somente o primeiro sábado do mês, que é Santa Ceia. Mas agora, sábado próximo, vai ter culto. Está vindo aí o pastor Neri de Caxias e seu auxiliar conosco. Também teremos a cooperação do pastor Márcio, alguns irmãos vão estar conosco. Se você mora por aqui e deseja estar conosco, então vai ser no horário do sábado às 7 horas da noite e no domingo às 18h30. Portanto, 6 horas e 30 minutos da tarde no domingo, tá bom? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos da conexão. Temos Tatiana Norberto, Ricardo Aparecido, Heloísa Vieira, Arnaldo Vieira, Daniel Santos e Leni Antunes. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus Cristo, como sempre, eu gosto de oferecer
uma oração e que Deus te abençoe. Amado Pai, ajude os meus irmãos e minhas irmãs que esteve e está conosco, que o Senhor continue acobertando com o teu poder e tua graça. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, Senhor, rogo a Ti que o Senhor envie eles a cura e a libertação. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que eles sejam curados. Ó Deus, seus problemas todos solucionados, porque na verdade o Senhor já conseguiu fazer isso por nós na cruz do Calvário. E hoje estamos felizes, contentes que sabemos que o Senhor velou e ainda vela por nós. Enquanto o sacrifício ainda está no propiciatório, possamos saber que o Senhor ainda intercede por nós. Por isso, ajuda nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. E lembrando aos irmãos que nós paramos aqui no parágrafo 100, mas na verdade já está acabando a mensagem. Já no finalzinho dela, né? E está dando tudo certo, Deus nos abençoe tremendamente. E graças a Deus, né? Por ter feito maravilha em nosso meio, está fazendo e ainda vai fazer. Eu vou tentar colocar alguma coisa para nós encerrar aqui. Vamos ver se está certo aqui, peraí. Vamos ouvir aqui o irmão Nazareno encerrando, tá bom? Já nós vamos ouvir Nazareno. Vamos ouvir um pouquinho de som aqui. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E uma boa noite em nome de Jesus Cristo. Senhor, Tu és tão puro, tão meigo e santo, não há outro igual. E em Teus anjos Tu vês loucura, e aos Teus olhos os céus impuros são. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito, se sou tão fraco, nada mereço, mas Tua graça resgatou-me a mim. Meu Senhor, és tão perfeito que a perfeição aprendeu de Ti. És poderoso, inimitável, o Criador de tudo que há aqui. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito, se sou tão fraco, nada mereço, mas Tua graça resgatou-me a mim. Meu Senhor, és poderoso, as Tuas obras posso contemplar, as belas flores, os lindos rios, os passarinhos que vivem a Te louvar. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito, se sou tão fraco, nada mereço, mas Tua graça resgatou-me a mim.
Meu Senhor, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Pai, Tu és o Filho, és o Espírito Santo, enfim. Como posso chegar a Ti, se sou impuro, tão imperfeito, se sou tão fraco, nada mereço, mas Tua graça resgatou-me a mim. Mas Tua graça resgatou-me a mim. Amém, amém. Deus abençoe a todos.